Amados irmãos, a paz do Senhor. É com alegria que estamos juntos hoje para terminarmos o capítulo de número 7. Aqui quem vos fala é pastor Gedeon Júnior e louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço a direção da igreja e a confiança que em nós foi depositada e agradeço a carinhosa audiência. Amados, na última vez que nos encontramos, analisamos o capítulo 7 exatamente do versículo 1 até o versículo de número 8. E quando você pega o versículo de número 9, você vê exatamente o seguinte: Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, e cantavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, todos ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória e sabedoria, ações de graça, honra e poder e força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu santuário, e aquele que se assentar ao trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor nenhum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Amados irmãos, que texto simplesmente indescritível de maravilhoso. É interessante que este texto faz conexão com o texto anterior que estávamos lendo, ou seja, do versículo 1 ao versículo 8, você tem exatamente 144 mil judeus que são selados por Deus e que têm uma função muito especial na grande tribulação, de servir como testemunhas do Altíssimo. E testemunhas por uma razão extremamente simples. Deus, em toda a sua palavra, nunca deixou de ter testemunhas e testemunhos sobre ele. Nunca, absolutamente nunca. E na grande tribulação, a necessidade de se levantarem 144 mil judeus e, obviamente, serem selados, para não terem problemas nenhum, mas nenhum, enquanto a ira do Cordeiro cai sobre toda a terra, e para que sobre eles não haja o poder do anticristo, nem da segunda besta, que é o falso profeta, e nem atuação nenhuma no tocante ao dragão, que é o diabo. Eles são selados, eles são protegidos pelo próprio Deus e eles atuarão na dispensação difícil da grande tribulação e terão 2 funções fundamentais. Uma nós vimos ontem. Deus tem promessas de que salvará Israel. Sim, Deus salvará Israel porque Deus ama o seu povo. Mas, se você olhar
para o versículo 9 em diante, além de existir uma bênção muito especial para Israel e estes homens serem testemunhas perante Israel, e muitos judeus, por consequência, entenderão e acreditarão no testemunho deles. Simplesmente a atuação desses homens exorbita a esfera de Israel. Por quê? Porque, segundo o versículo 9, assim se diz: depois destas coisas, depois de Deus ter selado, depois de simplesmente após Deus ter selado, vir e se abrir um sexto selo, e simplesmente a ira do Cordeiro começar a se manifestar de forma mais forte, e olha que ainda vem a abertura do sétimo selo, e a abertura do sétimo selo traz todas aquelas dores que nós vamos estudar exatamente a partir de amanhã no capítulo 8. Olha que interessante, depois destas coisas, depois de selar, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. E essa multidão não vem só dos judeus, vem de todas as nações, de todos os tribos, de todos os povos, de todas as línguas, e eles estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de brancos, com palmas na mão, e eles clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao seu Cordeiro pertence a salvação. E aí começa mais um período de louvor, adoração, engrandecimento, glorificação ao Senhor Deus Todo-Poderoso e ao Cordeiro. Acho muito interessante, então, que após estes homens trabalharem em todo o período da grande tribulação, pregando o evangelho do reino, falando do grande Deus, olha que interessante, falando de Cristo, sim, falando do evangelho, falando da salvação, olha que interessante, estes homens simplesmente têm o seu trabalho atestado já a partir do versículo 9, porque uma grande multidão é salva na grande tribulação em razão do trabalho destes 144 mil. 144 mil. E é uma multidão inumerável, incontável. Então, se você voltar comigo agora um pouquinho, lá no capítulo 6, pegue sua Bíblia, volte no capítulo 6. E se você abrir do versículo 9 em diante, quando diz sobre a abertura do quinto selo, olha que interessante. O quinto selo é exatamente o que? Esse conjunto de mártires. Esse conjunto de mártires que existirá durante a grande tribulação e que serão salvos durante todo o período da grande tribulação. Olha o versículo 9 do capítulo 6. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E eles estavam clamando e dizendo: até quando, ó soberano Senhor, tu tens que julgar nossa causa, tu tens que vingar o nosso sangue que foi derramado. E aí olha o versículo 11, que interessante. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e disseram que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que iam ser mortos igualmente como eles foram. Então olha que interessante. Após o trabalho dos 144 mil, que trabalharão durante o período da grande tribulação, muita gente, ao acreditar no evangelho que os 144 mil pregarão, serão mortos e serão os mártires,
os mártires do período da grande tribulação. E são esses mártires aqui que exatamente agora, também no versículo 9, mas do capítulo 7, eles são esta inumerável multidão que João viu. Multidão que João viu. E olha que interessante, no capítulo de número 6, eles estão vestidos de branco, debaixo do trono, e Deus dizendo: acalmem-se, porque não chegou ainda o momento de vocês saírem de debaixo do trono. Só que, no capítulo 7, você já tem a visão destes aqui glorificados. Então, o capítulo 7 é uma antecipação do final da grande tribulação, aonde chegará no céu o último dos mártires, e quando o último dos mártires chegar, aí obviamente se completa o que está no versículo 11 do capítulo 6. Deus disse, aguarde, até que todos os seus irmãos e conservos cheguem, até que o número se complete. E aqui nós vemos no versículo 9 este número se completando. Por quê? Porque agora eles não estão mais debaixo do trono. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eles agora estão diante do Cordeiro, em pé diante do trono. Diante do trono de Deus e diante do trono do Cordeiro. Diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, eles não estão mais embaixo, eles estão em pé. Então aqui João já está vendo todo o número de salvos sobre que estão diante de Deus, que vieram como mártires da grande tribulação. Eles estão vestidos de brancos, eles têm palmas na mão. Aqui não é a igreja. Muita gente interpreta dizendo que aqui é a igreja que passou pela grande tribulação e que morreu na grande tribulação e que no final da grande tribulação Deus levanta. Não, negativo. A igreja já está desde o capítulo 4 sentada em tronos com, óbvio, vestes brancas, sim, mas nós estamos com coroas, porque nós seremos reis e sacerdotes. Estes que vieram da grande tribulação, eles não têm coroas, eles não se sentam em tronos, mas eles têm palmas. As palmas eram, na época, eram entregues àqueles que tinham grandes vitórias. E eles tiveram uma grande vitória. E eles terão um privilégio extraordinário. Eles estarão servindo diretamente no trono de Deus. Eles serão assessores especiais no trono de Deus. Eles ficam direto no trono servindo. Pastor, isso hoje é um pouco incompreensível, porque a gente não tem rei, não tem gente servindo no trono. E eu confesso que você tem razão. Mas na época de Cristo, na época do Apocalipse, isso é uma posição invejável. Só ficava diante de um rei quem tivesse condições mínimas de servir um rei. E qualquer serviço mal feito era condenado à morte. Então, quando você tinha Neemias, que servia ao rei, meu amigo, o nível de conhecimento que Neemias tinha que ter, o nível de conhecimento que Daniel tinha que ter, o nível de conhecimento que todo e qualquer um que estivesse ao lado do rei teria que ter, José, meu Deus do céu, erre uma coisinha, você tá com a vida desgraçada. E me perdoe a expressão, mas é exatamente isso, você tá acabado. Esses aqui recebem a gloriosa graça de servir diante do trono de Deus. Eles estão diante do trono de Deus, com vestiduras brancas, palmas na mão. Eles
glorificam a Deus, eles exaltam a Deus, e olha que fantástico, que fantástico. Eles servem a Deus. Olha o versículo 14. Porque houve uma pergunta, né? Quem são esses? E no versículo 14 dizem, esses são os que vêm da grande tribulação. E a gente sentado no trono observando tudo isso, e que lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Irmãos, o sangue do Cordeiro é o sangue eterno que purifica pecados e que alvejará almas, vidas, corações, propiciando que simplesmente gente chegue no céu até no período da grande tribulação. Então esses são os que alvejaram no sangue do Cordeiro suas vestiduras. Agora olha o versículo 15, que fantástico. Por esta razão, se acham diante do trono e servem de dia e de noite no seu santuário. Servem a Deus, a Deus. Eles servem aquele que se assenta no trono, que se assenta no trono. Eles são assessores especiais de Deus. A igreja não pode ser esse grupo por uma razão simples, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja está casada com o Cordeiro. A igreja, tal como o Cordeiro, tem que sentar em tronos. A igreja, tal como o Cordeiro, tem que reinar. A igreja, tal como o Cordeiro, tem que exercer o ofício de sacerdócio real. A igreja tem uma posição infinitamente superior. Agora, a posição deles não é pequena, não. Eles estão diante do trono de Deus, e servem a Deus, o Pai, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Que coisa fantástica! E olha que coisa linda, eles jamais terão fome, porque na grande tribulação o anticristo os fez passar fome. Eles não terão sede, porque na grande tribulação o anticristo os fez passar sede. Simplesmente não terão mais ardor nenhum, porque o sol não lhes fará mal, porque o anticristo sim lhes trouxe grande dor durante a grande tribulação. E olha que coisa fantástica. E o próprio Cordeiro, versículo 17, o próprio Cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará, os abençoará, os guiará para as fontes de água da vida. Jesus é o eterno pastor. E Jesus receberá estes nossos irmãos que vêm da grande tribulação e sempre os apacentará e sempre os levará à fonte da vida. E Deus, dos seus olhos, enxugará todo o pranto. Amados irmãos, que coisa fantástica! Que coisa fantástica! Tudo bem, aqui não somos nós. Tem gente que diz que nós passaremos pela grande tribulação. Tem gente que diz que aqui estão aqueles que foram mártires desde o início do evangelho até o final. Não, 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 não. Amados irmãos, a igreja já estará com Cristo desde o capítulo 4. Nós somos arrebatados para que o anticristo comece o seu trabalho. Uma das maiores provas de que a igreja estará com Cristo não está só no capítulo 4 e no capítulo 5, está principalmente no capítulo 7. Porque, olhe que interessante, de onde vêm estes aqui? Estes vêm da grande tribulação. E por que Deus tem que levantar 144 mil judeus para pregar durante a grande tribulação? Porque a igreja estará ausente durante a grande tribulação. Não adianta, nós não estaremos. Então esses judeus aqui é que serão os grandes evangelistas da grande tribulação. E o produto do trabalho deles será mandar para o céu, gente de todos os povos, tribos, línguas, porque eles anunciarão o evangelho do reino. Porque eu e você, nós não somos esses. A gente não vai ter só palmas nas mãos. A gente não vai ter só um vestido branco,
com todo respeito ao só, nós vamos ter coroa, nós vamos ter tronos, nós vamos ser reis e sacerdotes. A gente não vai ficar nessa posição serviçal diante do trono. Nós somos a noiva, acorda, nós somos a noiva do Cordeiro e nós estaremos com o Cordeiro reinando pelos séculos dos séculos sem fim. Então, que benção! O amor de Deus é tão inefável e maravilhoso que haverá durante a grande tribulação salvação. E aí o quinto selo, ele é um selo aberto e que traz gente durante toda a grande tribulação para os pés do Senhor Jesus. E obviamente, os 144 têm uma atuação especial quanto a Israel, mas quanto ao resto do mundo, a atuação será também preciosa. E eles são necessários porque a igreja já está no céu. E nós veremos. Você viu o capítulo? Você viu que quando eles chegarem e adorarem a Deus e cantarem, nós que estamos no trono, nós vamos também nos ajoelhar e adorar a Deus e louvar e engrandecer o Senhor? Engrandecer ao Senhor? Então, bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, amoroso, terno em misericórdia, que possibilita a vida para os seus, mesmo na época da grande tribulação. Então, você que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, continue firme, firme diante dele, porque está bem perto o arrebatamento, muito perto o arrebatamento. Neste sangue há poder, sim. Sim, há poder neste sangue. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha vertido o sangue do seu Filho e já tinha garantido a salvação eterna. E esse sangue, o sangue eterno da aliança, propicia a vida até mesmo durante a grande tribulação, porque vai ter gente que vai lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até amanhã com o capítulo 8. A paz do Senhor.